A Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. A partir deste primeiro trimestre de 2026, adentraremos a mais uma revista e, junto com ela, alguns comentários que visam somar com sua fé, com sua vida e colaborar com você. Estaremos trabalhando sobre a Santíssima Trindade nesse trimestre, uma revista esplêndida e comentada pelo um teólogo esplêndido também, Douglas Batista. Eu convido a você, prepare-se para essas lições, para que essas lições possam não apenas te informar, mas transformar totalmente a sua vida. Prepare aí um caderno, um bloco de anotação para você tomar nota de tudo aquilo importantíssimo que nós vamos comentar nessa lição de número 1. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal, o canal do professor Douglas. Se você é novo ou nova por aqui, eu peço a você, inscreva-se neste canal, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe essa aula nos grupos de WhatsApp da EBD da sua igreja, para que os seus alunos possam se enriquecer antes da sua aula e também para que você possa compartilhar para um professor, para que ele possa preparar a sua aula a partir desses comentários que nós temos apresentado aqui. Então, vamos para a aula de número 1 das lições bíblicas CPAD com o tema Santíssima Trindade. Vamos observar que o tema ou a lição de número 1 tem como tema o mistério da Santíssima Trindade. O que é mistério? Professor Douglas, mistério é aquilo que não se pode revelar. Será que é isso mesmo? Vamos lá. É muito comum durante a nossa jornada, na vida de igreja, nós escutarmos sobre aquilo que é mistério, aquilo que é oculto. Mas será que mistério é mistério? Será que mistério é aquilo que é oculto ou mistério já foi revelado pelas Escrituras? Então vamos entender qual que é esse mistério da Santíssima Trindade. E pode ter certeza que esse mistério já foi revelado e nós vamos trabalhar nas lições bíblicas para compreendermos mais essa revelação desse mistério, para nós sermos um crente melhor e adorar mais perfeitamente. Em Mateus capítulo 3, verso 17, cujo o texto áureo ele tem como norte para essa lição, diz o seguinte: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Sim, essa é a voz de Deus no batismo de Jesus, onde o Espírito Santo também se faz presença. A verdade prática da lição de número 1, que tem como tema o mistério da Santíssima Trindade, diz o seguinte: a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem eternamente e não somente coexiste eternamente, mas harmoniosamente na obra da redenção. Quais são os nossos objetivos? Anote aí, professor, aluno, quais são os seus objetivos para a lição de número 1? Primeiro lugar, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. A Trindade está ali. Qual é essa revelação? Qual é esse mistério? Vamos aprender na aula de hoje. Mostrar a unidade e também a distinção. É unida a Trindade, mas elas também são, ou as pessoas dessa Trindade, que são três, são distintas, cada um tem sua missão, objetivo e propósito, e as Escrituras nos mostram isso. E nós vamos enfatizar a importância da doutrina da Trindade para a nossa fé cristã. Então, tome nota desses dois tópicos que eu coloquei aqui à sua disposição. Em primeiro lugar, na presente lição, nós vamos ver e tomar como base a revelação do batismo de Jesus, para compreendermos como que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem em forma perfeita, em uma unidade perfeita e atuam conjuntamente na obra da redenção. Não somente Cristo atua na obra da redenção, não somente o Espírito aplica a obra da redenção em nós, mas vamos ver que a Trindade Santa, mesmo sendo distintas, três pessoas distintas,
atuam juntos ou juntas. Vamos também entender que nós devemos de confessar, ensinar e viver a fé trinitária. Por que, professor Douglas, devemos viver, confessar e ensinar essa fé trinitária ou sobre a Trindade? Precisamos entender que devemos viver, porque essa compreensão correta, ela vai preservar a verdade do evangelho. Além de preservar a verdade do evangelho, compreender a Trindade nos levará a uma adoração e a uma comunhão com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não compreender ou negar essa verdade, negar a Trindade, é distorcer totalmente a identidade de Deus, é distorcer quem de fato é Deus. Olha só como é importante, querido professor, aluno, aluna, entender sobre a Trindade. Porque se nós não empenharmos força, intelecto, para que nós possamos compreender, pode ter certeza que nós não estaremos entendendo de fato a identidade do Pai, a identidade do nosso Deus. Então, como introdução, você pode, professor, trazer essa ideia do que é, conforme nós falamos aqui no começo, repito, o mistério dessa Trindade. Na teologia bíblica, o termo mistério não se refere a algo oculto, algo contraditório, algo irracional, mas refere-se a uma verdade divina, ou seja, algo que já foi revelado para nós e nós podemos acessar e conhecer. Podemos entender lá em Romanos capítulo 16, verso 25, o apóstolo Paulo fala sobre essa revelação desse mistério, ou a revelação dos mistérios, ou seja, já foi revelado, já trouxe à luz esse mistério, o mistério da Santíssima Trindade. Nós vamos encontrar em Efésios o próprio apóstolo Paulo falando sobre a revelação que me foi dada a conhecer o mistério. Então, observe que mistério nas Escrituras não tem nada a ver com aquilo que é oculto, aquilo que é escondido, mas tem a ver com aquilo que já foi revelado. Antes era mistério, mas por meio da vida de Cristo, da obra de Cristo, do Evangelho, aquilo que era mistério, não era conhecido, agora é revelado, é ou foi levantado o véu. Lembre-se sempre de Apocalipse. Apocalipse, a etimologia da palavra é levantar o véu, ou revelar aquilo que estava por detrás do véu. O professor Douglas Batista, ele afirma o seguinte: o batismo de Jesus fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade, pois nele as três pessoas divinas se manifestam simultaneamente. Vamos encontrar no batismo de Cristo as três pessoas da Santíssima Trindade se manifestando. Então, tome nota a respeito disso, professor, aluno. Preste atenção nisso. O episódio do batismo de Jesus, que nós acabamos de ler no começo dessa aula, que está na referência de Mateus, capítulo 3, verso 13 ao 17, constitui uma das mais claras manifestações da Trindade, nos mostrando e nos revelando o Pai, o Filho e o Espírito Santo em uma perfeita unidade e também de forma distinta e pessoal. Então, para você compreender a Trindade, você tem que entender, eles são unidos, ok? Mas são também distintos devido ser três pessoas diferentes. Quando você lembra dessa palavra distintos, não lembre dessa palavra ou não ligue essa palavra distinto em algo negativo. Eles estão separados, distintos, mas lembre-se sempre em algo positivo, distintos no sentido de cada um tem uma missão e essa missão no final ela vai se complementando, ela se complementa essa missão de nosso Deus. O tópico de número 1, então, para a gente já adentrar mesmo nas lições, vai falar sobre a revelação trinitária dentro ou no episódio do batismo de Jesus. O batismo do Filho e a obediência de Cristo. Podemos observar o seguinte: embora Cristo nascesse sem nenhum tipo de erro ou pecado,
Jesus, ele se submete ao batismo para quê? Para cumprir toda a justiça e se identificar com os pecadores. Então alguém pode questionar você: "Por que Jesus foi batizado, Douglas? Por que, professor, Jesus foi batizado sendo que ele não tinha pecado nenhum?" Podemos observar aqui que o batismo de Jesus tinha 2 propósitos específicos. Em primeiro lugar, se identificar com os pecadores e também cumprir a justiça de Deus. Não foi isso que ele falou para João? Não, deixe acontecer dessa forma, porque assim eu estou cumprindo a justiça de Deus. O termo grego dikaiosune deve ser entendido em sentido redentivo histórico, ou seja, Cristo, ele se identifica com a humanidade pecadora que veio salvar. Então, ele está ali se batizando com o objetivo de se identificar com a humanidade pecadora, para levar os pecados da humanidade, e não que ele tinha pecado. Então, se alguém te perguntar, lembre sempre desses 2 propósitos. Em primeiro lugar, cumprir o quê? Toda a justiça, e em segundo lugar, se identificar com nós, com os pecadores. O batismo, ele marca o início dessa missão messiânica de cumprir a vontade de Deus, e o resultado disso foi a cruz do Calvário. Então, a descida do Espírito, ou a unção, que também está no tópico de número 1, a descida do Espírito e a unção para o ministério tem como objetivo o seguinte: logo Jesus ele ter saído das águas, ele viu os céus abertos e o Espírito desceu sobre Cristo como forma de uma pomba, beleza. Essa manifestação é uma manifestação visível e indica o quê? Indica que Jesus, ele é de fato o Messias prometido. Ele era o Cristo, literalmente o ungido de Deus. Então nós vamos observar, Cristo ele está sendo, batizado para cumprir toda a justiça e se identificar com os pecadores. Depois o Espírito desce sobre ele para quê? Para o ungir. Mas como assim ungir? Antigamente Jesus não era ungido? Não. Esse ungir ou essa unção de Jesus que vem por meio do batismo, ela tem como objetivo o quê? Uma demonstração pública e visível do ministério capacitado de Jesus para cumprir a missão redentora. Então não é que Jesus não era ungido antes e ali naquele momento foi ungido. Não. Quando ele é ungido, o Espírito Santo, ele vem sobre Cristo e pousa sobre Cristo, ali nós podemos observar o quê? A unção do Espírito na vida de Cristo com o objetivo de quê? De inaugurar esse ministério, um ministério terreno que capacitou a Jesus Cristo, conforme nós podemos observar aí, a cumprir a missão redentora em cumprimento com as profecias messiânicas. Então, esse foi o objetivo de Jesus. Então, Jesus está sendo batizado com 2 objetivos: para cumprir, de fato, a justiça de Deus e para se identificar com a humanidade. Em segundo lugar, aparece quem no episódio? No cenário, o Espírito Santo sobre Jesus, o ungindo para que ele pudesse cumprir a sua missão aqui na Terra. E por fim, no tópico 1 ainda, vai aparecer ou se apresentar o quê? A voz do Pai, ou seja, a aprovação celestial que vem da parte de Deus. Por fim, uma voz audível proclamada do céu diz: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo". Os textos está à sua disposição. Trata-se de quê? De uma declaração solene e pública. Todos que estavam ali compreenderam que não apenas confirmava a identidade messiânica de Jesus, mas também a divindade de Jesus. Esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou que me traz alegria, que me traz prazer, é uma verdade. Qual verdade? Ele é da minha essência, ele é o meu unigênito, ou seja, ele veio de mim. Vindo de mim, sendo meu unigênito, ele é divino, como eu sou divino e como o Espírito também é divino. Então, isso trata de uma declaração solene e poderosa da parte do Pai.
Essa afirmação ela vai remeter o quê? Vai remeter às mensagens messiânicas e proféticas de Jesus, que ele é de fato o Filho eterno. Ele é de fato o ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Só ele pode agradar plenamente o Pai. Nós não podemos agradar plenamente o Pai devido a nossas falhas e os nossos pecados. Podemos agradar e fazer o Pai feliz por meio do quê? Da ação poderosa, magnífica do Espírito Santo na nossa vida, nos convergendo à imagem do Filho. Sim, quando Deus olha para nós e enxerga o Filho, aí sim nós podemos agradar o Pai. A voz celestial, então, ela não inaugura a filiação de Jesus Cristo, mas proclama diante da humanidade e também confirma a encarnação do Verbo. Então, quando Deus, o Pai, com sua voz poderosa na presença do Espírito, como a forma de uma pomba e na presença de Jesus ali depois do batismo, mostra para nós o quê? Não que Jesus estava passando a ser ou se filiando ao Pai, se tornando filho, não, mas é uma confirmação da encarnação do Verbo. Então, desse modo, a voz de Deus no batismo, ela autentica, de fato, essa missão redentora de Cristo. Ela aprova essa missão redentora de Cristo, mas ainda demonstra ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é filho em quem o Pai se se há em quem há prazer ou no Pai há prazer por meio da vida do Filho. Olha só que tópico esplêndido. Então nós discorremos sobre a vida do Pai, a vida do Filho, a vida do Espírito, a ação do Pai, a ação do Filho, a ação do Espírito, por meio do quê? Da obra da Santíssima Trindade. E ali, Mateus nos mostra que a Santíssima Trindade estava reunida e esplêndida, estava apresentada naqueles textos ali. Então vamos para o tópico de número 2, mas antes, se você puder dar uma pausa, tomar uma água, relaxar um pouco, porque até agora foram muitas informações. Faça isso e vamos voltar para o tópico de número 2. O tópico de número 2 vai tratar sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Conforme eu falei no começo, repito, são três pessoas unidas, mas distintas, e nós vamos ver isso no tópico de número 2. A doutrina da Trindade, ela ensina que Deus é um em essência, ou seja, no grego significa ousia, mais três em pessoas, que no grego significa hipostates, três em pessoas, três pessoas distintas. Isso é importante. Então, a doutrina da Trindade vai mostrar que Deus, ele é um em essência, mas três pessoas distintas. Isso é importante. A obra da redenção, ela é realizada de modo trinitário, porque nós podemos observar de Gênesis a Apocalipse os três em ação contínua. Então, um em essência, eles são divinos, ou seja, um só Deus, mas três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito. O Pai, o Filho e o Espírito. Vamos encontrar essas narrativas de Gênesis a Apocalipse. O Pai, ele tem como objetivo de quê? De planejar. O Filho tem como objetivo de executar e o Espírito Santo tem como objetivo de aplicar a obra da salvação. De Gênesis a Apocalipse, nós vamos observar em toda a narrativa bíblica Deus ele planejando, o Filho executando e o Espírito aplicando essa obra da salvação na vida do ser humano. Assim, a divindade ou a unidade divina não se opõe à Trindade, não se opõe, mas expressa o quê? Expressa plena revelação vinda de um Deus vivo, um Deus que é pessoal, um Deus que também subsiste eternamente com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. O Antigo Testamento vai trazer essa informação também por meio até do nome de Deus, o nome Elohim, ou seja, a evidência pelo seu nome. O nome Elohim é um nome no plural, trazendo essa pluralidade de pessoas.
nós vamos encontrar essa verdade. O Novo Testamento vai tornar essa verdade mais explícita. Vamos encontrar mais explicitamente no Novo Testamento a distinção das três pessoas, apresentando para nós três pessoas, mais um único Deus, como nas fórmulas trinitárias do batismo. Três pessoas, mais um único Deus. Na forma trinitária da bênção apostólica, três pessoas, mais um único Deus. E na obra da salvação, ação trinitária, três pessoas, mais um único Deus. O Pai planeja, o Filho executa e o Espírito aplica, mais um só Deus, um só divino, mostrando que a Trindade, ela não se contradiz, mas ela se completa monoteístico, de forma monoteística e também de forma bíblica. Entendeu? Então tome nota disso, querido professor e aluno. A Trindade Santa não se contradiz, ela se completa de forma monoteísta e também bíblica. Então, não são três deuses diferentes, cada um com uma ação. Não, é um só Deus, mas com três pessoas divinas dentro dessa Trindade Santa, através desse conhecimento. E o tópico de número 3, um tópico importantíssimo que vai fechar, que vai trazer para nós essa informação importante. Eu convido a você que é aluno meu aqui, está sempre ouvindo, acessando as aulas, ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe essa aula para mais pessoas, porque o objetivo aqui é edificar a sua fé. Tópico de número 3 vai falar sobre o desenvolvimento doutrinário da Trindade. Vamos lá. A doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé, ou seja, a doutrina da Trindade não apareceu somente no Novo Testamento. A doutrina da Trindade não apareceu apenas com os pais da igreja, né? Muitas pessoas que negam a Trindade começam a dizer assim, ó: "Ah, mas a palavra Trindade não aparece na Bíblia". Não aparece de forma explícita, mas vamos encontrar de forma implícita. Isso significa o quê? Que em todos os textos, de forma implícita, está lá a Trindade. Na bênção apostólica está o Pai, o Filho e o Espírito. No batismo de Jesus está o Pai, o Filho e o Espírito. Na ação da salvação está o Pai planejando, o Filho executando e o Espírito atualizando. Eles estão lá. Então, uma só. Ah, tinha que ter essa palavra. Não, não tinha que ter. Essa palavra foi cunhada por Tertuliano, um dos pais da igreja, mas ele só cunhou essa palavra para explicar, mas de forma implícita, os três já estão lá, os três já estão dentro do texto. Então precisamos compreender isso. Se alguém te questionar, mas a palavra Trindade não é bíblica, não está na Bíblia, fale para essa pessoa. Sim, não está, a palavra não está, mas a ideia está. A narrativa contém a Trindade. Pode falar para essa pessoa, os textos implicitamente eles demonstram a ação da Trindade, de Gênesis a Apocalipse, tá? Então ela não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das escrituras como uma revelação de forma progressiva, tá? Em todo o texto bíblico, de Gênesis até chegar em Apocalipse, a revelação de Deus, ela vai sendo desvendada progressivamente, até que chega no ápice em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, o ápice da revelação de Deus, ela é concluída. Lembra que Hebreus fala que Cristo é a manifestação plena da pessoa de Deus, da obra de Deus, do propósito de Deus? Então foi progressivamente se desvendando, desenrolando e as pessoas foram compreendendo. A sua plena compreensão histórica, ela foi definida por meio dos primeiros séculos da igreja. Então, a sua definição histórica. Vamos observar no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, que lá foi proclamado que Jesus é o Filho de Deus.
que Jesus ele é de fato o Filho de Deus. O texto que nós podemos observar lá no Concílio de Nicéia, o texto grego diz que Cristo ele é da mesma substância do Pai, trazendo para nós uma apologia, trazendo para nós uma defesa da ideia de que Cristo ele vem da mesma substância do Pai. Isso trouxe também uma grande contribuição para a ideia da Trindade, tá bom? Vamos observar também no Concílio de Constantinopla, ali completou o que? A formulação trinitária ao afirmar que a divindade, que o Espírito também é divino. Então veja que nesses concílios, um para defender a divindade do Filho, o outro para defender a divindade do Espírito, complementa a obra da Trindade, complementa a identidade da Trindade. Olha que interessante esses concílios. Então, assim, nós aprendemos que o Pai, ele é eterno e ele não é gerado. Ele é a fonte. O Filho, ele é gerado do Pai e o Espírito Santo, ele procede do Pai e também procede do Filho. Olha que coisa interessante. Não é que o filho nasce, o filho ele é gerado, ele vem de dentro do pai como como sendo gerado e não criado. Então a palavra certa, correta é que o pai gerou o filho. Se o pai gera, assim como o pai é, o filho também é. Assim como o pai é eterno, quando ele gera o filho também ele é eterno. Ok? E o espírito que sai do Pai, que é eterno, e o espírito que sai do Filho, que é eterno, ele também tem que ser eterno, porque nós podemos observar isso. Antes mesmo da criação dos homens, o Espírito já pairava sobre a face das águas. Desse modo, o apóstolo Paulo ele continua nos ensinando que a natureza trinitária da espiritualidade cristã, ou seja, o cristão ele ora, pode orar ao Pai por meio do Filho, no poder do Espírito Santo. Como eu oro corretamente? Oro ao Pai, tá? Por meio da pessoa do Filho, no poder do Espírito Santo. E a gente vai indo concluindo a nossa aula de número 1, que tem como objetivo o mistério da Trindade, mas ainda tem, muitas informações para nós aqui, ó. A negação da Trindade resultou em muitas heresias na história da igreja, isso é uma verdade. Precisamos entender que é errado nós afirmar o tal do triteísmo, tá? Anote essa palavra, pesquisa essa palavra para você apresentar aos seus alunos. O que que é o triteísmo? Significa a crença em três deuses separados. Isso viola a unidade de um só Deus. Isso viola a unidade da Trindade, pois a Bíblia ela revela a existência de um só Deus. Então, na história da igreja, houve essa heresia. Então, pessoas que defenderam um triteísmo, ou seja, três deuses distintos. Não, conforme a Bíblia nos mostra, é um só Deus em três pessoas distintas e diferentes. Aí um outro erro que aconteceu na história da igreja, e é um erro que acontece muito nos dias de hoje, é o unitarismo, ou seja, a afirmação que há somente um Deus, o Pai, negando assim a divindade do Cristo e a divindade do Espírito, contrariando as escrituras que ensinam que ambos são divinos. Então tem o erro do triteísmo, né, defender três deuses diferentes, né? É um só Deus com três pessoas distintas, mas esse erro defende três deuses. Outro erro, unitarismo, que significa um só Deus, une um só Deus. Então, esse pensamento quebra totalmente a divindade do Filho e do Espírito. E, por fim, o unicismo ou modalismo, que é um só Deus, ensina um só Deus, que se manifesta de três formas diferentes, como uma máscara. Então, é um Deus, quando veio a pessoa de Cristo, ele colocou a máscara de Cristo e agiu. Quando vem a pessoa do Espírito, eu coloco uma máscara do Espírito e age.
e não sendo 3 pessoas diferentes. Esse unicismo aqui defende um só Deus, um só divino, e esse Deus ele age de 3 formas diferentes, mas não é o que a Bíblia nos mostra. Quando o Espírito estava aqui na terra ou está, quando ele está agindo, o Pai está no céu, o Filho está no céu. E quando nós observamos que o Filho estando aqui na terra, o Pai está no céu, o Espírito está com o Filho, nós vemos essas 3 pessoas distintas, o Pai também vem, ou seja, 3 pessoas distintas, conforme a Bíblia nos mostra. Então, assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas distintas. Quem entender a Trindade, às vezes é bem complicado, eu falo para você porque o próprio Agostinho falou que entender a Trindade é perder a cabeça. Negar a Trindade é perder a própria alma, perder a própria vida. Então, vai dar muito pano para manga, vai dar muitos questionamentos, muitas perguntas, mas é melhor a gente ficar com esses questionamentos, às vezes não entende, não compreende, mas faz pergunta, do que negar a verdade da Trindade. Então a doutrina da Trindade, ela é inseparável do evangelho, pois Deus, o mesmo Deus que salva, é o mesmo Deus que se revela. E a gente conclui essa aula com essa verdade. Compreender a Trindade, ela é fundamental para manter a sua fidelidade doutrinária, querido professor e querido aluno. Enfatize isso na sua aula. Defender ou compreender a Trindade é fundamental para a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta a estrutura da salvação, a nossa vida que está nessa estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer em quem? Crer em Deus, o Deus que salva, que se manifesta plenamente através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada, ensinada como um fundamento inegociável da fé cristã. E a vida eterna é essa, Jesus disse, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, vida eterna significa o conhecimento. Conhecimento de quem? De quem é Deus, a identidade do Pai, a identidade do Filho e a identidade do Espírito Santo. Deus abençoe e até a próxima aula, e compartilhe essa aula para um aluno, para um professor, para edificá-los em fé. Um grande abraço e tchau.